De Juízes, capítulo de número 10, nós vamos ler o verso 6 do capítulo 10, e depois você pula para o capítulo 11, e nós leremos do verso 1 ao verso 3 do capítulo 11. Todos acharam? Tem na projeção também. A minha versão é a mesma que eu sempre digo. Exatamente. Nova Almeida e atualizada. Eu não sei se lá na projeção está na NVI, mas se puder, nova versão Almeida e atualizada, facilita para os irmãos acompanharem. Mas deixe sua Bíblia aberta, não feche, tá bom? Juízes capítulo 10, verso 6 e capítulo 11 de 1 a 6, eis que vejo e sinto a falta de muitos corintianos, né? Acho que eles ficaram assistindo a final hoje, mas diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e adoraram os Baalins, Astarote, e os deuses da Síria e os de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. E aí segue o texto, verso 7, capítulo 11 do verso 1 ao verso 6. Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram os anciãos de Gileade, foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram a Jefté: venha ser o nosso chefe, para podermos lutar contra os filhos de Amon. Amém? Palavra do Senhor ao nosso coração. Deixe-me parabenizar. Quando eu vejo a igreja em movimento, a gente pode dizer que é uma igreja a avivamento, né? Movimento significa dizer que está sendo movida pelo agir de Deus, pelo Espírito de Deus, e nessa dinâmica é que nós temos anunciado como ênfase para o nosso ano, que é uma igreja vivendo o avivamento. Não é só buscando, mas é vivendo essa dinâmica no mover, no agir do Espírito Santo de Deus. E a palavra de hoje não é diferente dessa, porque o avivamento, o mover, o agir de Deus, deve vir sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Isso é da parte de Deus. O contexto do livro que nós acabamos de ler, que foi o mesmo quando preguei sobre Gideão, é um contexto em que o povo vivia abandonando o Senhor, e a gente vai observar isso. Naquela semana que preguei sobre Gideão, vocês lembram sobre o tema? Um homem que tinha tudo para dar? Sansão, falei Gideão, Sansão. É porque Gideão está aqui no contexto, né? Capítulo 9, 8, 9, 10, aí conta a história de Gideão, então a cabeça ficou aqui. Mas a história de Sansão, nós falamos um homem que tinha tudo para dar certo. Hoje eu quero falar sobre um homem que tinha tudo para dar errado, né? Um homem que tinha tudo para dar errado. Talvez essa seja a história da sua vida. E aqui é aberto, partilhado, quando eu converso com o Sami, ele diz: eu tinha tudo para dar errado, né? Muito obrigado, Carlos. O homem que mais corre no futebol, né? Tudo para dar errado. Algumas pessoas podem olhar para a sua vida e pensar assim: eu tinha tudo para dar errado,
mas a graça, a misericórdia de Deus é sobre nós. E em toda a história do Antigo Testamento, a graça de Deus se fez presente, como também se fez presente na vida de Israel e se fez presente na vida de Jefté. Vamos conhecer um pouquinho da história de Jefté. Vocês podem me acompanhar desde o capítulo 10, e aí a gente conta a história igual a semana que nós falamos sobre Sansão, porque a história de Jefté é menor, então a gente conta primeiro a história e depois retorna fazendo algumas aplicações para a nossa vida. Prefiro assim, para a gente não ir contando e aplicando e nos perdermos na sequência da história e vocês não absorverem tudo aquilo que é da vida e história de Jefté. Segundo o texto, Jefté era filho de Gileade. A Bíblia não registra muita coisa sobre a vida de Gileade, mas o que nós temos que dar a entender é que era um homem importante, relevante na comunidade de Israel, especialmente na sua cidade, a cidade de Gade. Era filho também de uma prostituta, o que também nos traz o entendimento que sua esposa antes era estéril, não poderia ter filhos, e ele tem filho com uma prostituta, mas depois que ele leva Jefté para casa, a esposa passa a gerar filhos, e ele tem outros filhos. A esposa de Gileade tendo os filhos, e eles crescendo, e não poderia acontecer isso antes da morte de Gileade, mas o que nos dá a entender um texto é que Gileade morre, e aí no processo de sucessão, os filhos de Jefté expulsam, ou os filhos de Gileade expulsam Jefté de casa, dizendo: você não tem parte na herança do nosso pai, porque você é filho de outra mulher, você é filho de uma prostituta. Embora Jefté fosse o primogênito, ou seja, aquele que teria tudo em dobro e ainda governaria sobre a sua casa, mas ele é expulso de casa, tanto pela esposa de Gileade, também como pelos filhos de Gileade, que são os irmãos de Jefté. Saindo de casa, provavelmente aí com 16 anos de idade, 15 para 16, 17 anos de idade, ele sai de casa e vai morar na terra de Tob, que era uma região deserta, e lá não tinha muita coisa. Para não piorar a situação, depois que ele é morador da cidade de Tob, os seus amigos e aqueles que vão fazer parte da sua gangue, da sua tribo, do seu aglomerado de pessoas, são os vagabundos, né? São aquelas pessoas que não tinham nenhum valor para a sociedade, que não tinham nenhuma representação na sua comunidade. Essas pessoas violentas, desocupadas, agressivas, foram os que se achegaram a Jefté, e eles formaram um exército, vamos dizer assim, um exército servindo a interesses escusos, né? Mercenários, provavelmente ladrões também. Diz o texto depois que Jefté era um homem valente, e quando a gente fala valente, é que ele era bom de briga, né? Ele era bom de briga, ele não era só bom de conversa, e a gente vai ver que ele era também um homem bom de conversa, mas ele era bom de briga, valente, nas suas guerras, nas suas militas, ele se dava sempre como o vencedor. Os edomitas nesse tempo se tornam inimigos de Israel e querem e requerem a propriedade da terra onde os gaditas moravam, onde os eframitas moravam, os da tribo de Efraim, os de Manassés, porque eles diziam: quando Moisés saiu do Egito, e com Josué e todos eles, nossa terra foi saqueada, eles tomaram a nossa terra, toda essa propriedade de vocês é nossa, toda essa terra onde vocês moram é nossa, e nós queremos ela de volta, e vamos requerer ela de volta. E a forma de requerer era em forma de guerra. Com isso, os israelitas ficaram apavorados, especialmente a tribo de Manassés e a tribo de Efraim,
mas sobra também para a tribo de Gileade, para os gaditas, e eles, apavorados com a situação e a possível invasão dos edomitas, eles vão atrás de Jefté, aquele que foi expulso de casa, que foi expulso da cidade, não só pela sua casa, pelos seus irmãos, mas o que também nos dá a entender por toda a liderança da comunidade, expulso da cidade. Os líderes da cidade vão atrás de Jefté e dizem assim: os edomitas querem lutar conosco, querem tomar as terras, e nós gostaríamos que você lutasse conosco. Se você vier lutar conosco, você será o nosso líder, você será o nosso chefe. E diante disso, ele negocia com a liderança de Israel, dizendo: olha, eu fui expulso de casa, eu fui expulso da cidade, vocês têm certeza que querem que eu seja o líder de vocês, o chefe de vocês? Se eu lutar contra os edomitas e for vencedor, e eu ganhar, eu posso me tornar o líder, o chefe? Naquela época, um juiz em Israel, aquele que julgaria e lideraria o povo, eles disseram: sim, aceitamos essa proposta. Então ele apresenta esse pedido diante do Senhor, e aí vai para a batalha contra os amonitas, e nessa promessa diante de Deus, ele faz um voto tolo, um voto indevido. Ele diz: se eu lutar contra os edomitas, e vencer os edomitas, se eles perderem a batalha e eu ganhar, aquele que primeiro se apresentar da minha casa, quando eu voltar, eu sacrificarei ao Senhor, oferecerei em holocausto, sacrifício humano. Depois ele luta contra os amonitas, vence a batalha contra os amonitas, e quando ele está voltando da batalha contra os amonitas, a primeira pessoa que vem ao seu encontro é sua filha, sua única filha. Ela vem batendo tambor, dançando, feliz, alegre, para receber o seu pai, que estava voltando de uma batalha vitoriosa. Ele se entristece profundamente, mas ela diz: meu pai, esse foi o seu voto ao Senhor, então que seja assim, só me permita chorar a minha virgindade por 2 meses, subir as montanhas e lamentar porque eu não vou poder me casar. Isso, na comunidade primitiva e na comunidade da época, não era uma jovem de 16, 17, 18 anos, provavelmente uma jovem entre os seus 12, 13 anos de idade. Era comum na comunidade as meninas já serem prometidas em casamento, ou se casarem logo após a sua puberdade, logo após a sua primeira menstruação. Então era uma menina ainda, e a tristeza profunda de Jefté, porque ele teria que oferecer em sacrifício a sua própria filha. Depois de 2 meses, dado o tempo, ele esquece por um tempo, mas depois ele volta, e quando se dá o tempo, ele oferece a sua vida em sacrifício, ou a vida de sua filha em sacrifício. Depois ele tem um outro problema, um outro conflito, porque os da tribo de Manassés, e especialmente os da tribo de Efraim, requerem dele dizendo o seguinte: você foi lutar contra os amonitas, passou, digamos, pelo nosso território, tomou a nossa frente, tomou a nossa liderança, era nós que deveríamos vencer os amonitas, você foi, guerreou com eles, venceu, então, e não nos chamou. Uma briga com Jefté. Ele disse: não é verdade, eu comprei essa briga, ofereci, sacrifiquei a minha própria vida, e nesse sentido dos meus homens, e da comunidade dos gaditas, os gileaditas, fomos, vencemos, convidamos vocês, chamamos vocês para lutarem conosco, mas vocês não nos defenderam, não lutaram conosco, agora vocês estão requerendo, e criou um atrito, uma briga, uma disputa, e nessa disputa os eframitas vieram para lutar contra os gaditas, e aí Jefté, junto com os seus, os gileaditas vão para o vale, a região do rio Jordão, numa passagem do rio Jordão,
e ali, num problema de dicção, que não era bem dicção, mas de regionalismo, ele mata mais de 40 homens dos eframitas, porque todos aqueles que atravessavam o Jordão, eles perguntavam se eram eframitas ou não, e a forma de identificar se ele era um eframita ou não, era a forma de pronunciar Shibolete. Então eles não conseguiam dizer Shibolete, diziam Sibolete. Eu lembro de um missionário, parêntese aqui para ilustrar, John Lawrence Peter Shevdewoff, né? Era o nosso missionário, coordenou por muito tempo o projeto Pantanal, e ele viveu muito tempo na Bolívia. Ele era um canadense, viveu na Bolívia, aprendeu o espanhol e veio para o Brasil e aprendeu português, mas horas ele misturava inglês, espanhol e português. Então era complicado, porque eu saía com o chefe para fazer evangelismo e visita, e chegávamos lá nas casas e dizia assim: nós somos testículos de Jeová. E eu dizia: não, chefe, testemunhas de Jeová, né? Mas vocês sabem que em espanhol, testigo, né? Testemunho, e em português, testemunha. Então ele misturava uma coisa com a outra e dizia que ele era testículos de Jeová. Mas era mais ou menos como essa expressão. Eles não conseguiam dizer Shibolete, diziam Sibolete, aí identificavam que era um eframita e matavam, e com isso morreu mais de 40 mil homens, né? E Jefté reinou ou liderou o povo de Israel durante 6 anos e depois morre. Essa é a história de Jefté. Voltemos no tempo, lá no começo, para a gente fazer e trazer algumas aplicações para a nossa vida. Mais uma historinha de regionalista. Tem muito carioca aqui com a gente? Tem ali, uma carioca ali. Eu sei que tem mais, porque teve pessoas hoje que foram recebidas no Abraço. Hoje nós tivemos o Abraço e recebemos mais 4 pessoas como membro da igreja. Eles estão presentes. Levante a mão aí para a gente. Quem está aí? Dos que fizeram o Abraço está ali. Ah, não, do pequenininho não estava não. Né? Mas tivemos mais 4 pessoas que fizeram um abraço com a gente e se tornaram membros da Igreja Batista do Jardim Tarumã. Amém? Mas tem uma história que diz que o paulista, que queria passar férias no Rio de Janeiro, e para chegar lá e não se passar por um paulista, né, meio difícil, então ele ficou treinando durante 1 mês, chamando pastel. Então vou chegar na praia, vou chegar lá e meu irmão, mandar um pastel. E aí ele treinou o pastel, meu irmão, e foi para o Rio de Janeiro, e chegou na praia, e na hora do lanche, agora eu vou mostrar que tenho um carioquês afinado. E chegou lá e dizia assim: meu irmão, mandar um pastel. E aí o cara: pô, não, meu irmão, de quê? De carne, né? Então era mais ou menos o mesmo que estava acontecendo aqui. As expressões do regionalismo nos traem, né? Trazendo aplicação para a nossa vida. Primeiro, no verso 10 do capítulo 6, a realidade do povo de Israel. Pela graça de Deus, Deus promoveu livramentos nesse período que é chamado período dos juízes. Logo após a entrada do povo na terra prometida, conduzida por Josué, e depois de distribuída a terra entre as tribos, morre Josué e não tem mais líder sucessor de Josué. E nesse tempo o povo, andando sozinho, se corrompe e se mistura com os povos da terra, no caso os amonitas, os edomitas, né, os filisteus e aqueles que eram os habitantes da região. E nessa mistura, eles não apenas se casam e se dão em casamento, mas se corrompem também quanto à adoração a Deus. Eles deixam de adorar a Yahvé e adorar a Deus, e passam a adorar os deuses da terra. E a expressão do verso 10 é muito clara. Mais uma vez, depois de tantas vezes, de ter sido liberto por Sansão conduzido o povo, ajudado eles a serem libertos dos filisteus, Gideão
também outro juiz, Débora e tantos outros, que Deus usou para libertar o povo, trazer livramento ao povo, mas ainda assim eles se corrompiam. E diz o texto do verso 10, que eles adoravam os deuses edomitas, os deuses dos filisteus. E quem eram esses deuses? Para a gente ter uma ideia, dos filisteus, nós temos Dagon, Baal-zebub, Astarote. Dos edomitas, nós temos Milcom e Moloque, ora às vezes o mesmo nome, o mesmo Deus. Moloque, para vocês terem uma ideia, era um Deus com cara de boi, com os braços estendidos, era o Deus do fogo, no seu interior, fogo puro, mantendo constantemente a chama de fogo, e ali eram sacrificadas as crianças e as pessoas a Moloque. A Bíblia nos registra que um dos reis de Israel oferece seus filhos a Moloque. Os Baalins e Baal-zebub, que era uma figura de um peixe com cara de gente, então adorado nos altos, nos montes, muitos desses cultos eram carregados de sensualidade, de sexualidade e de orgias. Astarote, que depois, porque os filisteus adotam muitos deuses, trazidos também da Grécia, como sua origem era grega, de Creta, e essa mistura de cultos e de deuses, o povo de Israel passa a adorar esses deuses. Eles eram proibidos de sacrificarem pessoas a Deus. Deus não aceitava sacrifícios humanos. E Deus também não aceitava nenhuma forma de promiscuidade no culto. Mas eles passaram a adorar os deuses da terra, se afastaram de Deus, se distanciaram de Deus, se corromperam, perderam a sua identidade. E o verso 10 diz muito claramente isso. Mesmo assim, pela graça de Deus, e Deus até chega a dizer isso, a gente vai ver na expressão e na apologia do próprio Jefité, porque o povo havia se esquecido de Deus, deixado Deus, até que eles se arrependem disso, entendem que eles haviam deixado Deus de lado, e então pedem um socorro a Deus. Aqui é uma expressão de arrependimento. Senhor, se nós estamos sendo opressos, se nós hoje estamos sendo ameaçados pelos amonitas, e vocês sabem quem eram os amonitas e os moabitas? Os descendentes de Ló. Ló, quando sai da cidade de Sodoma e Gomorra, que é destruída, ele sai com suas filhas, porque sua esposa vira uma estátua de sal, mas as duas filhas saem com Ló, e as filhas, com medo de não perpetuarem a geração de Ló, elas têm um caso incestuoso com Ló, e dessa relação de incesto, da mais velha saem os moabitas, de Moabe, filho de Ló, com sua filha mais velha, e os amonitas, da caçula, do filho que foi gerado desse incesto. Depois Deus vai proibir, inclusive, a nação de Israel de destruírem esses povos, porque tinham parentesco, e Deus, por um tempo, os preserva dessa condição. A gente vai vendo isso no decorrer da história, mas veja que situação do povo. Quantas e quantas vezes Deus usa de graça e misericórdia com as nossas vidas. Quantas e quantas vezes Deus usa de graça e misericórdia com o seu povo, porque constantemente, apesar de sermos abençoados, de sermos libertos, de sermos guardados, de sermos protegidos, de sermos sustentados, nós abandonamos o nosso Deus, e até nos prostituímos nesse sentido de adorar e servir a outros deuses, eleger outras pessoas ou coisas no lugar de Deus. A semelhança
de Moloque e de outros contextos e de outras situações de culto, na realidade social em que nós vivemos hoje, o sacrifício de crianças continuam. Sacrifícios humanos existem até hoje, ou por movimentos radicais, ou por grupos religiosos, ou por ideologias, em defesa da liberdade sexual, se promove o direito ao aborto. É um sacrifício. Poucas vezes pensamos assim, mas é. E quantas vezes nos prostituímos com as ideologias, com as crenças, com as coisas, e vamos deixando Deus, seja o dinheiro, seja uma pessoa, seja uma ideologia, ou coisas que nós colocamos acima de Deus, em primeiro lugar nas nossas vidas. Por graça e misericórdia e promessa a Abraão, quando o povo se arrepende, Deus então levanta alguém para libertar, e esse alguém vai ser a pessoa de Jefité. E agora vamos para ele. Imagine, esse homem Gileade queria ter um filho, a qualquer custo. Sua esposa não podia gerar filhos, e ele queria ter um filho. A ideia de que ele queria tanto ter um filho, que na sua relação com uma prostituta, depois que nasce a criança, ele leva a criança para casa. Isso não é comum. E nem na comunidade israelita era comum. Numa relação descompromissada, de prostituição, nasce o menino e ela disse: esse filho é seu, Gileade. E ele leva o menino para casa e cria o filho em casa. Até então, tudo bem. Ele deve ter comprado uma boa briga com a esposa, mas naquela época a cultura era bem diferente da nossa. Mas diante do contexto não foi fácil, e a evidência de que isso não foi fácil foi depois. E quem já teve um filho fora do casamento, ou quem já gerou um filho antes do casamento e depois traz para o casamento, sabe do que eu estou falando, que não é fácil. Não é fácil administrar conflitos e interesses diferentes e sentimentos diferentes e de pessoas diferentes. E Jefité vai sendo criado, fica menino maior, e depois a madre da esposa de Gileade se abre e ela se dana a ter filhos. Tem um, tem dois, a ideia é que teve mais de dois. Se você for ler na história dos juízes, inclusive dos sucessores de Jefité, teve um que teve 30 filhos, e diz o texto que cada um tinha um jumentinho. Teve um outro que teve 70 filhos, e cada um tinha um jumentinho. Eu gosto desses detalhes da história. Já imaginou 70 filhos, e diz o texto, que é porque ele tinha muitas mulheres, e 70 filhos, coisa boa, fácil de sustentar. Todos em escola particular. Levaram para o Paulo de Tarso, pastor. Não é fácil, mas aqui se danou a ter filhos, e os filhos cresceram, morre Gileade, e eu imagino as brigas nesse crescimento, no desenvolvimento, as alianças que eram feitas entre os irmãos, e a rejeição de Jefté, hora em que o pai Gileade tinha que administrar o conflito entre os irmãos, e tinha que administrar o conflito com a esposa. Contexto bem semelhante a gente tem de Abraão, mas não foi fácil, tanto que quando ele morre, os filhos de Gileade disse: Jefté, você é filho de prostituta, você não tem parte na herança do nosso pai, cai fora, se vira, dá um jeito na sua vida. Aqui, irmão, é o sentimento de rejeição. Já pensou? Um jovem, adolescente, infanto ainda, sentir a dor de ser rejeitado pelos seus irmãos,
sentir a dor de ser rejeitado pela sua mãe adotiva, sentir a dor de ser deserdado, porque o direito de primogenitura como filho mais velho era dele. Ele teria o direito de administrar os bens e teria o direito em dobro. Ele perde tudo, inclusive o de convivência da sua própria casa, pega a sua maletinha e sai fora de casa. Esse negócio de pegar a maletinha e sair fora de casa, eu não sei quem já passou por isso, mas quem é criança tem uma mania de querer ir embora, dizendo, eu não sou filho, eu vou embora de casa. Eu lembro lá em casa, algumas vezes eu enchia a mochilinha de roupa e dizia assim, pode ir, só que se passar do portão depois e fechar o portão, não pode mais voltar. Aí a criança ia, ficava no portão, ia, voltava do portão, ia, chegava no portão, até dizia assim, eu não vou mais não. Mas Jefté não tinha essa chance, ele teve que ir embora de casa, sair de casa e foi para Tobi, um lugar deserto. Provavelmente Gileade, seu pai, era um homem abastado, importante na cidade, de liderança na cidade, que até então nunca lhe faltou nada, mas agora passou a lhe faltar tudo. E a dor da rejeição, a ferida da rejeição, é uma das piores dores que existe. Aquele que já foi rejeitado, desprezado, separado, abandonado, largado, sabe disso. É um luto que parece nunca passar, nunca cessar. Vai fazendo parte da sua estrutura, da sua personalidade, da sua vida, e essa dor faz com que ele sinta, durante parte da sua vida, e ainda quando adulto, essa marca está nele, a ponto dele não se relacionar, não estreitar relacionamento com ninguém, não afinar-se com ninguém, não se sentir amado por grupo nenhum, ou por pessoa nenhuma, e até pelo medo da rejeição, antes que alguém o rejeite, ele rejeita, ou violentamente, ou saindo do relacionamento bruscamente. Jefté, até como consequência também dessa ferida da rejeição, quem está ferido atrai muitos outros feridos. Quem é violento atrai para si muitos outros violentos. Então a ideia de que ele se torna uma pessoa agressiva, violenta, e ele parte para ser um homem de guerra, um homem de gangue, e se juntam a ele outros valentes vagabundos. O texto é bem claro dizer isso. Pessoas que eram rejeitadas pela comunidade, pela sociedade, pelas famílias, e foram juntando as suas forças. Esse era o grupo de Jefté. Quantas crianças hoje estão nas ruas, líderes de gangues, líderes de verdadeiros exércitos, que são fruto da rejeição do seu pai, da sua mãe, da sua família, dos seus lares. Vivem à margem e à mercê da sociedade, no deserto da vida, nos lugares áridos da vida. E Jefté estava vivendo nesse contexto, mas a graça de Deus é maravilhosa. Vêm os edomitas para guerrear com os israelitas, e diante do contexto da situação, eles reconhecem que Jefté era um homem valente, e que tinha com ele pessoas valentes. Eu fico imaginando se tivesse uma guerra no Brasil, contra o Brasil, os primeiros homens a lutarem, militarem, fazer parte dessas frentes, seriam os violentos da nossa sociedade. Dos morros, dos guetos. Alguns deles até hoje se inscrevem para fazer parte de exércitos clandestinos em outros países onde há guerra. Se inscrevem, se alistam para fazer parte desses exércitos paralelos. Há bem pouco tempo a gente viu isso no conflito Rússia e Ucrânia, de um homem russo que lutava pelo exército russo,
mas não era do exército russo, de um exército particular. Existem muitos exércitos assim. Jefté, sendo visto dessa forma, como um homem que podia liderar, é convidado pelos líderes assim: se você for lutar conosco contra os amonitas, você será o nosso chefe. Ele diz assim: mas eu? Aí ele põe para fora a sua dor, a sua rejeição. Ele diz: mas eu, que fui expulso de casa? Vocês têm certeza que sou eu que fui expulso da cidade? Vocês têm certeza que sou eu que fui rejeitado por vocês? Sou eu mesmo que vocês querem? E aí ele diz: não, é você mesmo. Se você ganhar a batalha, você será o nosso líder, será o nosso chefe, você vai liderar conosco. Aí é Deus restituindo a vida de Jefté. E na batalha contra os amonitas, porque ele faz um diálogo, ele aqui negocia com os líderes de Israel, mas ele também vai negociar com a liderança dos amonitas, e o Espírito de Deus, diz o texto, que vem sobre Jefté, e o capacita com uma força tamanha, com as condições necessárias, para vencer a batalha contra os inimigos de Israel, os amonitas. Ainda que no contexto do Velho Testamento, a presença do Espírito de Deus não tem o mesmo sentido do Novo Testamento, da dispensação, da presença contínua, mas da visita poderosa do Espírito de Deus, habilitando para uma atividade muito específica. Mas o texto diz que o Espírito de Deus veio sobre Jefté. Ali Deus vai restituir a vida de Jefté. O menino que foi rejeitado, o menino que foi deixado, o menino que foi abandonado, agora um homem convidado para fazer parte da sua comunidade, da sua sociedade, voltar à sua casa, à sua família, reconhecido pelos irmãos e ainda liderando todos eles. Deus faz cada coisa com a vida da gente. Deus é capaz de restaurar, de restituir. A Bíblia nos diz que ainda que o nosso pai e a nossa mãe nos rejeite, Deus não nos abandona. E foi assim com Jefté. E Deus traz Jefté da condição de rejeitado, de abandonado, de largado, para ser o juiz em Israel. Aquele que queria julgar a nação de Israel. E esse homem parece conhecer muito bem a história do seu povo, porque numa relação diplomática com a liderança dos amonitas, os amonitas dizem: nós queremos de volta a terra que é nossa, que é de nossos pais, e vocês tomaram de nós, sem direito, sem merecimento. E ele diz: isso não é assim, isso não é verdade. E aí ele faz e traz à memória os amonitas. Vocês se lembram quando Moisés saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho e pediu licença para vocês para passarem pela terra de vocês? E vocês não permitiram que a gente passasse? Depois também chegou para os moabitas e pediu passagem na terra e eles não deixaram passar. E tivemos que dar uma volta no deserto para chegar ao lugar destino. Só depois, quando chegando ao nosso quase lugar destino, vocês ainda resolveram lutar contra nós, juntar as forças e os exércitos e lutar contra nós. E se vocês lutaram contra nós, na nossa guerra contra vocês, Deus nos deu a vitória, e vocês perderam a guerra e perderam direito à propriedade, assim como Deus de vocês, e vocês consideram que deu a terra onde vocês estão. Nosso Deus nos deu a terra onde nós estamos, então a terra é nossa. Mas os amonitas não aceitaram a argumentação diplomática de Jefté e lutam contra os israelitas, os gaditas, e são derrotados aqui pelos gaditas, liderados por Jefté. Era um homem que conhecia bem a sua história. Ele só parecia ter se perdido na intimidade com Deus, no relacionamento com Deus, na intimidade com Deus, porque depois de tudo isso, ele faz um voto tolo.
Ele se esqueceu do que Deus disse, que ele não aceitaria sacrifício humano. Se você ler Levítico, se você ler Deuteronômio, se você ler Êxodo, em toda a narrativa, em toda a história do povo hebreu, Deus jamais aceitou o sacrifício humano. Até na história de Abraão e Isaque, Deus proveu o sacrifício, porque Deus não aceita. E o texto é claro, embora alguns argumentem dizendo que ele não sacrificou a filha, mas o texto é claro. E ele não estava dizendo um animal que viesse, alguma coisa que viesse primeiro me encontrar, um cachorrinho que viesse me receber na porta, não. A ideia é que se o primeiro vier me receber, eu sacrificarei. Eu fico pensando aqui, acho que ele pensou, podia ser a esposa. Pensou, podia vir a esposa, né? Podia vir outra pessoa que eu não gosto e veio me receber, mas veio a filha dele. Não estou dizendo que era a esposa, tá? Mas eu estou dizendo que tem muita mulher que queria que o marido morresse, e tem muito homem que queria que a mulher morresse. Ou não tem? Vocês ficaram tão quietinhos agora. Mas aqui vem a filha de Jefté, e ele pior poderia não ter cumprido o seu voto, porque não tinha significado, não tinha sentido, não tinha aceitação divina, mas ele insiste, e por fim sacrifica a sua filha. Isso nos traz uma reflexão e uma lição. Cuidado com os votos que nós fazemos, cuidado com as promessas que nós fazemos a Deus, cuidado com aquilo que a gente diz que vai fazer, que se propõe a fazer, mas esteja fora da vontade de Deus, não é plano de Deus. Eu lembro-me aqui de uma história de uma ovelha, de um homem, que era membro da igreja que pastoreei, não é aqui, já estou muito tempo aqui, mas eu conto as histórias dos outros, a de vocês eu conto nos outros lugares onde eu vou, brincadeira, mas esse homem não estava bem de saúde emocional, e a primeira vez ele fez um voto com Deus, que ao receber o seu salário, ele levaria todo o seu salário e entregaria no altar de Deus, e ele fez a primeira vez e levou no altar de Deus todo o seu salário, e a família ficou passando necessidades, e nós tivemos que socorrer a família, atender a família com as cestas, com o que fosse preciso, com o que fosse necessário, para socorrer aquela família. No segundo mês ele fez o mesmo voto, diz: tudo que eu receber eu vou levar no altar do Senhor e vou depositar. E aí eu recomendei naquela época que ele procurasse o líder daquela igreja e conversasse, explicasse, ou a esposa diz: não, depois que colocou no altar de Deus, não volta mais. E nós tivemos que socorrer mais uma vez aquela família. Cuidado com os votos que nós fazemos a Deus, que vão sacrificar vidas e pessoas desnecessariamente, que vão trazer prejuízos e danos desnecessariamente. Então essa responsabilidade é nossa. Ele não foi um homem prudente, não foi um homem maduro, embora ele seja colocado no livro de Hebreus como um dos heróis da fé, porque a graça de Deus foi sobre a vida de Jefté, e os feitos dele como homem, que foi cheio de Deus para vencer a batalha contra os inimigos de Israel, foi fato, foi legítimo, foi verdadeiro, mas aqui ele falhou, ele errou como líder da sua casa, como homem da sua casa, como varão de Deus da sua casa, ele foi irresponsável, e isso nós temos que trazer para a nossa vida. Há uma responsabilidade que nós temos com os nossos filhos, há uma responsabilidade que nós temos com o nosso marido, com a nossa esposa, com os da nossa casa. Não podemos sacrificar os nossos filhos por nada. Quantos pais, quantas mulheres, quantas pessoas sacrificam os seus filhos, gastando dinheiro e todo o seu recurso naquilo que não é pão. Quantas crianças que ficaram presas em casa durante o carnaval, porque as pessoas estavam gastando todo o seu salário na farra, na dança,
pulando nas fantasias, enquanto os filhos estavam passando necessidades e dificuldades em casa. Quantos homens e mulheres que pela sua preguiça, pela sua falta de interesse, pelo trabalho, pelo sustento da sua casa, vivem à mercê e deixando os seus passando dificuldades e necessidades. Quantos que pelo vício do álcool, de tantas outras coisas, perderam e perdem tudo o que têm, deixando em sacrifício os seus filhos. Então nós temos o agir e a graça de Deus sobre as nossas vidas. É possível que você na sua história tenha sido esse, rejeitado por alguém ou rejeitado pela sua família, que tenha passado alguma situação dessa. Tinha tudo para dar errado, mas o que Deus quer é que você dê certo. A graça de Deus, assim como foi sobre a vida de Jefté, restituindo e trazendo ele para uma posição de liderança, uma posição de importância, de relevância na sua comunidade, Deus pode fazer isso com a vida daquele que é obediente, temente ao Senhor. E lembre-se, Deus quer obediência e não sacrifício. Deus não estava interessado no sacrifício de Jefté, mas na obediência de Jefté. Então a nossa obediência ao Senhor vai nos levar ao lugar de sermos restituídos, sermos reposicionados, recolocados por Deus. Mas é preciso entender o agir da graça e da misericórdia e da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Jefté recebeu disso por um tempo, se perdeu, gastou parte da sua vida. Imagine a dor e a tristeza de Jefté após o sacrifício da sua filha. Perdeu o direito de sucessão, de reprodução, de perpetuar a sua história e a sua família. Você não precisa se remoer durante toda a sua vida, a sua história, pelos erros, mas receba a graça, a misericórdia, a bondade de Deus sobre a sua vida, para que Ele recoloque você no lugar certo. Amém? Amém? E através da vida de Jefté, Deus traz livramento e oportunidade, para que o povo de novo se reconecte com Deus. Infelizmente, eles abandonam de novo a Deus, mas a graça de Deus seja sobre nossas vidas. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos conversar com Deus. Como é a história da sua vida? Quais as feridas que você traz sobre o seu coração ou no seu coração? Alguma ferida de rejeição? As decisões que você tem tomado na sua vida são consequentes dessa ferida de ter sido deixado, rejeitado, largado, abandonado, ou você tem visto a graça de Deus sobre a sua vida?